Bem-vindos ao Isto é uma Maratona. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Daniela. Aqui falamos sobre tudo o que significa caminhar lado a lado numa maratona chamada vida. Trazemos conversas inspiradoras com o objetivo de motivar quem nos ouve a viver em equilíbrio e sintonia. Porque viver a dois também é uma maratona. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Esta é a nossa maratona. Verdadeira maratona. Exatamente. Este é especial. Este é muito especial. Estamos bem felizes. Estamos muito felizes, sim. Contas tu ou conto eu? O quê? Vamos passar a ser mais. Já temos o cão. Vamos passar a ser 4, Vamos passar a ser 4, exatamente. Tão bom. O Sancho vem aí. Sancho ou Sancha? É o Sancha, exatamente. Né? Estamos à espera de um Sancho ou de uma Sancha. Acho que toda a gente acha este nome super original. É um nome fixe. Já falamos mais para a frente do episódio sobre a história deste Sancho. Foi um projeto... Foi uma verdadeira maratona. Sim. Fazendo a analogia entre os treinos, não é? Que sem treinos não há prova. Ou não há passagem da meta, vá. Entre os treinos. Mas mais do que os treinos, foi toda uma preparação, toda uma suplementação, todo um monte de consultas, né? E de análises e de... Sim, eu acho que é importante às vezes também explicarmos um bocadinho, e por isso é que criámos este projeto, explicarmos que muitas das vezes quando vemos alguém que engravidou, é verdade que há muitas pessoas que conseguem de forma muito simples e rápida, mas existem muitos fatores hoje que podem fazer com que as coisas sejam mais difíceis e mais demoradas. E efetivamente para nós foi uma verdadeira maratona, porque as coisas não foram fáceis. Não vou dizer não foram fáceis, foram desafiantes, porque acho que é assim que encaramos, e também acho que é importante este episódio para trazermos aqui um bocadinho daquilo que um casal que está a passar por isto, a importância de estarem sempre unidos, porque há muitos momentos em que nos vai apetecer desistir, há muitos momentos em que vamos se calhar apontar o dedo ao outro porque se calhar tu não devias estar ou tu não devias fumar porque isso é um dos indicadores para diminuir a fertilidade, ou não devias estar a beber este copo porque isto também é um dos indicadores. Portanto, acho que ou não devias ter o telemóvel no bolso, ou seja, a certa altura acabamos por entrar aqui também numa pressão também um com o outro, que é muito importante que o casal esteja extremamente unido para conseguir ultrapassar isto em conjunto. E começas a descobrir também situações que nem fazias ideia que poderiam influenciar. Exatamente. Desde o telefone no bolso, por causa das radiações e do Wi-Fi ligado, que está mais próximo do genital, entre comida industrializada. O que foi? Que cara é essa? Não estava à espera, sim, continua. Então, está certo. O telefone está no bolso, não é? Sim. Acho que faz sentido explicar o porquê. Certo. Até porque, na verdade, e eu falo um bocadinho da minha parte, eu sei que tu é igual, mas descobrimos que há coisas que afetam que... Totalmente, sim. Sabes lá. Sim, e depois também existe muito a ciência e profissionais que estão certificados e qualificados para falar sobre isto, e existe muito a gíria, não é? Uma das coisas que eu senti ao longo de todo este processo foi pessoas que conseguiram muito facilmente não conseguirem compreender minimamente, e acho que não é por mal, aquilo pelo qual a pessoa estava a passar. Exatamente. Ou tinham tendência sempre a dizer assim: comigo o que resultou foi pôr as pernas para cima. O que eu fiz foi... E às vezes eu pensava assim... Mas sabes que eu acho que é interessante tu pegares nisso, até porque se formos a ver é um bocadinho como a nutrição e as tuas consultas. Ou aquilo que nós vemos. Eu chego à consulta com a Daniela, doutora, eu vi aquele método, minha amiga fez assim, o meu amigo fez assim. E eu quero fazer igual. Exatamente. Só que depende. Sim. Resultou com ele ou com ela, não quer dizer que resulte comigo. Exatamente. Eu acho que... E na verdade, desculpa estar-te a interromper, não te esqueças, mas hoje nós conseguimos, a coisa deu-se, mas ainda hoje não sabemos porquê, na verdade. Para mim, existem vários fatores que obviamente influenciaram. Foi um conjunto de várias coisas, e por isso é que muitas das vezes é injusto quando alguém nos diz nós conseguimos
que o processo fosse de forma natural, quando achávamos Exatamente. que iríamos seguir já para outro caminho, mas conseguimos, portanto, no mês antes, em Para outro avançarmos caminho. para outro caminho. Pronto. Leia-se o que é o outro Sim, caminho. acho que a gente percebe. Pronto. Conseguimos que isto acontecesse de forma natural e quando começámos a contar às pessoas, existe muito aquela tendência de pois, vocês andavam estressados, isso foi o sistema nervoso que... Eu acho esta expressão extremamente injusta. Imagina. No sentido em que eu compreendo, porque efetivamente há um fator que inconsciente que nós não, que de facto ninguém controla, mas também acho que houve várias modificações também no nosso estilo de vida, várias coisas que nós fomos fazendo ao longo do processo e que fomos passando ao longo do processo que foram essenciais para termos chegado até aqui. Então eu acho que é mesmo é injusto quando alguém depois nos diz pois, é porque vocês relaxaram. Eu percebo o que tu queres dizer, mas também não estou do teu lado não estou do teu lado a 100% quando tu dizes que é injusto as pessoas dizerem isso. Porque eu também, de certa forma, consigo perceber, ou posso perceber porque é que as pessoas dizem isso, não é? Porque, efetivamente, se calhar, e nós sabemos, acho que nenhum de nós vai dizer o contrário. Nós chegamos a uma altura em que, se calhar, apesar de nós sempre termos estado muito tranquilos com esta situação, estar a demorar mais tempo e estarmos a começar a ver outras opções, etc. Mas se calhar e nós conversámos, sentámos à mesa e falámos sobre isso, dissemos até quando é que iríamos estar a tentar, sem ajuda externa, digamos desta forma, não é? Portanto, na nossa cabeça nós estabelecemos que era aquele prazo e depois daquele prazo, ok, vamos avançar para tratamentos de fertilidade. Eu não sei, e tu também não temos forma de saber isso, mas eu acho e acredito, daí eu dizer que não concordo com o injustamente a 100%, que se calhar no momento em que começou-se a aproximar ou fomos àquela consulta e à segunda consulta e já tínhamos a papelada e aquilo ia acontecer, não digo que se calhar nesse momento ou nessas semanas até não acontecer, não é? Se calhar não houve mesmo aqui um desprendimento total e absoluto, e digo isto na perspectiva em que tu estás a franzir os olhos, mas tu lembras-te em que nós sabíamos, e inclusivamente nós tivemos a ajuda também de uma convidada nossa, a enfermeira Vanessa, em que sabíamos exatamente quando é que tínhamos que picar o ponto para ter a certeza que a coisa se podia dar. Muitas vezes, e malta, infelizmente isto é verdade, é uma coisa incrível que une muito o casal, o sexo, só que nós havia ali alturas em que se calhar picámos o ponto porque sabíamos que tínhamos que picar o ponto porque tínhamos este objetivo de ser pais. E se não fosse naquela altura, é na mesma, mas não é para esse objetivo, é só numa ótica de prazer e de conexão em casal, portanto... Sim, e eu acho que uma das coisas que nós fizemos e bem foi não tornar o tema um tabu. Não que toda a gente tenha que falar do assunto, não totalmente, cada casal é um casal. Mas não tornar o tema um tabu, porque a verdade é que existem muito mais pessoas a passar por isto do que aquilo que nós imaginamos. E, portanto, às vezes o dizer eu compreendo, acho que é extremamente aconchegante para alguém que está a passar por este processo. Sim. E uma das coisas que eu falei com várias pessoas e com algumas pessoas que também tinham passado pelo processo foi, e que me disseram, foi a partir do momento em que essa ação deixar de ser bom para os dois, a partir do momento em que só estejam a cumprir calendário, então provavelmente faz sentido avançar, porque muitas das vezes, e acontece N vezes, os casais acabam por, e houve imensas histórias, estavam a tentar, não conseguiram e acabaram por se separar. Certo. Isto é super, super frequente, porque é muito desgastante. Exatamente. Porque as pessoas perdem-se no processo, porque depois parece que já só vivem para aquilo, e acaba por se perder muita conexão. Lá está. Ou seja, eu acho que existe todo um mundo a trabalhar na consciencialização das pessoas relativamente a isto. Acho que as pessoas devem procurar ajuda, essencialmente ajuda psicológica, para trabalhar sobre isto, tanto o homem como a mulher, porque acho que isto é uma provação para ambos, não é? Eu acho que nas nossas cabeças, inconscientemente, vamos sempre pensar, mas o que é que está a falhar? Exatamente, sou eu, será que a culpa é minha? Exatamente, sim. Portanto, mesmo que a pessoa ache que não, vai sempre pensar nisto. E também tens o reverso da moeda, que é, eu se calhar comporto-me desta forma, nunca tive exageros ou nunca tive assim, será que a culpa é dela? Ou dele, na perspectiva em que não vão... Isto se calhar acaba, numa fase inicial, pode até nem ser verbalizado, mas inconscientemente isso pode criar tipo
pequeno incómodo, não é? Sim, E sim. depois, se calhar, quando há alguma discussão, algum desencontro, tu já respondes com aquilo no teu subconsciente, não é? E é muito difícil, porque ter estas conversas e estar completamente alinhados como nós estivemos é difícil, ou seja, tu conseguires, apesar de saberes que, e pelo menos no meu caso, não é? Tenho o passado que tenho, calma, também não, mas tive ou piores hábitos que aquilo que tenho agora, eu tenho completa noção que isso pode ter influenciado, se calhar, este tempo todo, não é? Até porque nós temos pessoas perto de nós que, olha, nós eventualmente vamos começar a tentar ou assim, olha, aconteceu. E obviamente que nós sabemos que Isto, eu acho que pronto, lá está. Aqui, isto é um jogo de 30 mil probabilidades. exato, e de. até porque Lá está. Hoje em dia também somos mães mais velhas e, eu ia portanto, falar nisso. quanto mais velhas somos, obviamente, As percentagens já são as outras, percentagens os são números totalmente outros, não é? diferentes. Portanto, a cada ano que passa, em termos de qualidade de óvulos, também é totalmente diferente. Portanto, acho que há vários fatores a passar na nossa cabeça que nos vão fazendo, em muitos momentos, questionar também. E depois, mais uma vez, é aquela insatisfação, e principalmente nós mulheres que acabamos por sentir mais fisiologicamente, não é? Aquela insatisfação do Mais um não mês. foi desta, Sim. mais um mês. E depois aprender também a lidar com situações como eu de repente consegui E até rapidamente nem queria. exato, e até nem queria ou até Sim. nem estava a planear, é muito, muito desafiante. Por isso é que acho que todos e a sociedade tem que ter mais empatia sobre este assunto, tem que se falar mais sobre isto. Neste caso, por exemplo, estamos a falar do processo até chegar lá, mas também podemos falar aqui de situações de aborto, de perdas, certo. que são muito frequentes e que muitas das vezes as pessoas também não falam e que é uma perda, não é? Sim, não chegou a ser palpável, digamos assim, Mas já existe. já existe. Principalmente para a mulher já se sente, não é? Desde o até início porque que a mulher sente todas as transformações no Exato. corpo e, portanto... E mesmo que seja um aborto ou que não vá a vias de facto, isso também tem influências fisiológicas na mulher, não é? Se já era, também vai ter que acontecer, vai ter que expulsar, portanto, isso também, a mulher vai passar por isso. Portanto, como tu dizes, e muito bem, isso é mesmo uma perda e é preciso lidar com isso quase como se fosse a morte de alguém. No fundo e na verdade é, Sim. não é? Há bocado estávamos a falar sobre aquelas coisas todas que nós de repente aprendemos, não é? Eu acho que há uma coisa muito curiosa. E falavas há bocadinho por causa da questão de nós hoje em dia sermos pais e mães muito mais tarde, lê-se a partir se for preciso até aos 35, não é? E quando há uns anos atrás as pessoas a partir dos 20 anos ou com 20 e muito poucos anos eram pais e mães, eu lembro-me de termos lido agora na clínica onde íamos fazer os tratamentos que as mulheres, ou uma concepção dá-se em 24% dos casos. Uhum. Ou seja, o que é que eu quero aqui também consciencializar é que, partindo de um casal 100% saudável, só 1/4 das vezes é que a coisa se dá. Ou seja, se por acaso há algumas complicações, ou há mais stress, ou há mais coisa assim, ou há mais idade, portanto, os 24% é sempre a descer. Portanto, a gente não tem 100% de hipóteses, não é? Eu acho que há uma coisa muito importante que não nos ensinam na escola e que nos deviam ensinar, que é, lá está, falar sobre educação sexual e explicar um bocadinho mais sobre esta parte da fisiologia. Eu acabei por porque como estive numa área de saúde, tive muito esta parte da fisiologia, da biologia e tudo mais, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas não tem e, portanto, muitas das vezes as pessoas quando começam a tentar acham que eu vou deixar de tomar a pílula ou vamos deixar de utilizar métodos contraceptivos e eu vou estalar os dedos e isto vai acontecer. E a verdade é que o ciclo da mulher é tão complexo, do homem não é? Mas não tanto, mas o ciclo da mulher é tão complexo
que lá está, tivemos a enfermeira Vanessa que nos falou aqui um bocadinho no episódio 2 e que explica também muito isto. O que é essa montanha-russa exatamente, de o que é, hormonas e que é tão situações. afetada por tantas coisas, pelo Exatamente. sono, pela alimentação, pelo stress, etc., que tudo isto tem que estar altamente conectado e alinhado. E uma das coisas que elas diziam sempre muito, e que ela também falou no episódio, que era o Spike? Não, era o Spice. Spice, exatamente, Era o é isso. Spice. Era o Spice, ou seja, para que a relação não perca também a mística. O Spice, só para as pessoas mais ou menos perceberem, era isto. Cada letra da palavra Spice significava aqui várias componentes de uma relação a dois. Desde a componente mais, agora ia dizer mitológica, não é nada disso, a componente mais interior e psicológica, até à componente mais sexual da coisa, se quisermos. Mas em todas estas áreas, o casal tem que estar exatamente conectado, não é? Quer no sexo, quer naquilo que pensa e na forma como quer viver, quer nos hábitos que tem. Portanto, se tudo isso estiver sempre mais orientado, obviamente depois o que vem por trás, não é? E neste caso, deste episódio, deste tema, o objetivo de sermos pais ou mães, a coisa acaba por ser mais fácil. Quer corra bem à primeira, quer não corra bem à primeira. Exatamente. E ao longo de um percurso onde as coisas não correm... Está-me a gostar um bocadinho, falámos disto como não corre bem, porque nós sabemos logo à partida que pode... Ninguém está à espera que corra bem à primeira, na verdade. Ou seja, correr bem não é correr mal, também não corre mal, não é? Sabemos que isto é uma porcentagem, portanto, ou seja, deste caminho que percorremos... Que acontece. Exatamente, até acontecer. Sim. Eu acho que há outra coisa muito, muito importante e que também pode acontecer, e se calhar isso é que depois também dá aso muitas das vezes a separações, que é o casal entender e, no fundo, o homem entender que isto é uma questão dos dois. Não, dos dois. Okay. Que isto é uma questão dos dois, porque ainda existe muita tendência, exatamente, ainda existe muita tendência de se achar, aliás, isto lá está, ainda acontece, como eu digo, a mulher é que vai à procura de começar a fazer análise, a mulher é que vai à procura de começar a tentar perceber o que é que não está bem consigo, a mulher é que vai, na grande maioria dos casos, não é o nosso caso, então as pessoas muitas das vezes as pessoas acham, os casais estão desconectados, e eu consigo perceber isso até às vezes em consulta, não é? E existe sempre aqui quase que um trabalho da mulher em ter que explicar ao homem isto é um problema dos dois. Lá está, tu se calhar não tens essa noção porque não é o nosso caso, Daniela, mas isto acontece muito. Não, às vezes não é um problema dos dois, às vezes... É uma questão dos dois, não é um problema dos dois, é uma questão dos dois. Sim, eu ia levar isso um bocadinho, a questão do problema um bocadinho mais à frente, que é uma questão dos dois sempre, como é óbvio, mas às vezes até pode nem ser um problema da mulher, não é? Até pode ser um problema do homem. E se não estivermos os dois orientados e de facto se as coisas não estão a correr como nós queríamos, não é correr mal, não estão a correr como nós queríamos, e vais começar a fazer análise ou perceber, não é vais, é vamos começar a fazer análise. Sim. Até porque, como tu falavas e bem no nosso caso, aparentemente contigo estava tudo ok, se calhar comigo poderia haver algumas situações, não é? Portanto, no nosso caso até eu acabei por ser operado, a coisa deu-se, mas não sabemos se era, se não era, até porque o médico disse-me você vive bem com isto, nem sequer tinha dores, não tinha nada, portanto agora você é que escolhe se é operado ou não. Sim, passámos por todo esse processo e pronto, não ia tocar não ias entrar tão dentro. Sim, não ia entrar tão dentro, mas acho bom até. Mas passámos por esse processo todo, que foi um processo também demorado e eu, bem... Eu estou grávida, agora não posso começar a chorar aqui. Podes começar a chorar, então é para as pessoas verem. Mas olhando para trás, e eu acho que já tive a oportunidade de dizer isto, que acho que nós ainda não parámos bem para pensar sim. E para exteriorizar aquilo que foi o nosso percurso, que eu acho que não só nos aproximou muito, como também fez com que isto tenha um sabor totalmente, um sabor e uma consciencialização totalmente diferente. Exatamente. E espero mesmo, isto vai ficar gravado, espero mesmo que um dia consigamos mostrar ao nosso filho, à filha,
aquilo que nós passámos, mas que nunca nos deixou, Nunca nos que nos deixámos tornou mais abater. fortes. Exatamente. E pronto, e lá está, passaste também pela cirurgia, passámos por todo este processo e deixou-nos mesmo mais conectados, sem dúvida. É verdade. Eu sinto mesmo isso e obviamente todos os pais devem sentir isso, mas já há um carinho especial por aquilo que vem aí, não é? Mas é curioso, porque é o que tu dizes, nós já tomámos esta decisão e na altura, agora vou voltar um bocadinho atrás, tivemos uma vez uma conversa num dia em que fomos festejar, acho eu, e tivemos uma conversa Num séria. 24? Acho que foi. E tivemos uma conversa muito séria sobre isto. Lembras-te? E tipo, acho que lá está. Não foi uma conversa, não foi das mais difíceis que tivemos, mas também pronto, foi uma conversa que custou um bocadinho. Estas conversas custam sempre, mas são importantes ter. E o que é verdade é que saímos sempre mais fortes dessa conversa e de todas as outras difíceis que também temos. Isto tudo para dizer que, como estávamos tão alinhados, tão orientados, apesar de, no meio deste ano e meio, quase 2 anos, que a coisa esteve para acontecer, houve, obviamente também não achem que foi sempre um mar de rosas, porque estávamos sempre alinhados e orientados. Houve dias mais tristes, mais difíceis, em que a tentação de dizer eu estou farto disto ou eu estou cansado foi dito, mas nós sabíamos muito bem a forma como estávamos a conversar um com o outro. E nunca ninguém sequer pôs em cima da mesa tipo a tirar a toalha ao chão, digamos dessa forma, não é? Porque também, lá está, tínhamos isto bem conversado. Sabíamos bem qual é que era o nosso caminho e o tempo que iríamos estar só entre nós, salvo seja, a tentar, não é? Sim, acho que às vezes também é um bocadinho isso, como tudo na nossa vida, tu vais adorar o que eu vou dizer agora. Como em tudo na nossa vida, é importante haver um planeamento, não é? Das coisas. Espera, diz só mais 10 vezes, por favor. É importante haver um planeamento das coisas, não é? À semelhança de planearmos os nossos investimentos, a nossa formação, a forma como gerimos a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, tem que haver um planeamento da forma como nós estamos a decidir ser pais ou não, não é? Portanto, nós sentámos, e eu sei que estou-me a repetir, mas sentámos, conversámos sobre o assunto e dissemos até esta data nós vamos estar. Depois, se calhar, a partir daí avançamos para outros métodos. E se calhar, eu acho que muitas vezes, não sei, não sou bruxo, não vi estatísticas, mas se calhar acho que aqueles casais que acabam por se separarem ao final desta tentativa é porque se calhar também têm expectativas que depois não estão alinhadas entre eles, não é? E acabam por sair furadas. Eu acho que o facto também de se calhar de ser profissional de saúde e já estar um bocadinho dentro do meio, conhecer várias outras colegas que trabalham nesta área de fertilidade e que nos aconselharam também como profissionais que foram incríveis também neste processo. Sim. Acho que nos ajudou bastante a ir também tomando decisões. E mais uma vez, também o facto de falarmos com muita gente que também já tinha passado por isso, que tinham estado também anos e anos em todo este processo e de falarmos abertamente e sem tabus. Portanto, eu acho que a junção de tudo isto acabou por ser muito importante para que conseguíssemos manter-nos sãos. Exato. Tu estavas a pegar nesse ponto da questão do falarmos sobre o assunto sem tabus e sem problema. Mais uma vez, isto somos nós, não é? Nem toda a gente tem que ter o mesmo à vontade que nós tivemos. Claro. Há uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, mesmo que não fales sobre o assunto, ou da mesma forma, que a malta não esteja tão à vontade, se calhar, tem que conseguir, eu ia dizer generalizar, mas não é generalizar o que eu quero dizer, mas tem que conseguir aliviar o tema. Porque nem que seja só a 2. Exato, mas a minha questão é porque às vezes há sempre quem pergunta, e às vezes essa pergunta dói. Dói. Mas pronto, mas a pessoa não sabe e nem tem que saber a história, não é? Porque muitas vezes, se for preciso, então, a malta mais velha sabe que casaram ou estão juntos há muito tempo e faz essa pergunta inevitavelmente. A sociedade ainda está muito formatada para que a pessoa tenha de tens esse percurso sair de casa, casar, ter filhos, mesmo que o casal não queira. Portanto,
muitas das vezes parece que até quase que essa pergunta acaba por ser um quebra-gelo do então, quando a pessoa ainda não casou, então quando é que casas? Exatamente. Quando a pessoa já casou, então quando é que tens um filho? E quando tens o primeiro, então quando é que tens o segundo? Portanto, isso é limpinho. acho que foi no meio do processo, acho que foi alguma, não que eu se calhar fizesse muitas vezes essa pergunta, mas acho que foi uma das coisas que eu aprendi a não perguntamos. Não sim, temos de saber. certo, não, mas às vezes, e eu passei isso contigo, que é, às vezes é quem é que pergunta. Sim. Porque eu tenho, isto tem que crer mesmo, que é, apesar das pessoas estarem formatadas para se comportarem dessa forma quando perguntam, a pergunta não é feita com maldade. Não é, e muitas vezes não é. Apesar de, as pessoas querem saber a minha vida, não. Sim, independentemente disso, a pergunta não é feita com maldade. Aquilo que o ponto que eu ia fazer há bocadinho relativamente a esta pergunta é, e a questão do aligerar, mesmo que não se fala à vontade sobre o tema, porque muitas vezes a gente nem conhece as pessoas de lado nenhum, nem as pessoas a nós, mas é aligerarmos isto. E esta pergunta, lá está. Porque é que ela me está a fazer esta pergunta? Ela não tem nada a ver com isso, ela está a se meter na minha vida, isto até me magoou, porque o meu caso é um caso sensível para mim, mas temos que aligerar isso, mesmo para connosco próprios, mesmo que às vezes no meio dos amigos, mesmo com os amigos às vezes nós não estamos à vontade para falar sobre isso, e as pessoas, se calhar entre amigos, a pergunta pode acontecer, e às vezes há pessoas que mesmo com amigos não estão à vontade, mas é preciso aligerar isso de qualquer das formas, para não ser tão duro lidar com este tipo de situações. Eu acho que isso é muito importante. No nosso caso foi curioso porque, apesar de termos situações que já sabíamos o que é que isto o que pode doer, o que pode demorar, tu seres profissional de saúde, nós sempre falámos muito abertamente sobre o tema. E é curioso, pelo menos dentro do meu seio de amigos mais próximo, eu senti, só para dar um pequeno contexto, eu só descobri que tive que ser operado porque fui fazer análises, análises que eu nunca tinha feito. E senti que a malta pensou tipo, ok, é fixe estar a falar sobre... Ficaram mais conscientes. Sim. Porque lá está, é como o médico dizia, você não tem dores e se eu não o operar você vai viver bem o resto da vida. E se eu não tivesse feito as análises, eu nunca saberia que eventualmente necessitaria de ser operado para ter mais sucesso a ser pai. Portanto, há muita coisa que nós não vemos, que é invisível. E agora só para fazer uma pequena ponte, que é importante, se nós temos alguns objetivos na vida que dependem diretamente do nosso corpo, nós temos que o tratar e temos que, ao mesmo que não o tratemos tão bem como seria desejável, saber como cuidar, é que estamos. Não é? No fundo, e saber, fazer se calhar um check-up, não digo uma vez por ano, mas fazer, para sabermos como é que estamos, para sabermos com o que é que contamos, não é? Acho que é muito importante. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pronto, mas estamos, efetivamente, nós estamos muito felizes com aquilo que foi o processo. É claro que no início nós descobrimos, no dia em que lançámos o podcast, foi muito engraçado, porque as pessoas depois ligavam a dizer parabéns, e eu pensava, como é que vocês sabem? Sim, pelo podcast, claro. Exato. E uma coisa muito curiosa, nós no nosso primeiro episódio, para quem já nos conhece há algum tempo, nós falamos muitas vezes do nosso 24, dos nossos 24. Exatamente. E agora, na última eco que fizemos, quando foi acertada a data da previsão do parto, está previsto para um 24. Exatamente. Claro que isto é só uma previsão, mas é muito engraçado como é que estas coisas vão acontecendo na vida, não é? Numa fase inicial, quando nós descobrimos, pelo menos eu acho que ambos sempre tivemos aqui também uma atitude muito cautelosa, e eu acho que isto acontece muito em casais que estão há tanto tempo à espera. Acontece em casais que estão há tanto tempo à espera e também em pessoas que sejam muito conscientes de que isto ainda é uma fase inicial, é uma coisa muito precoce e pode não correr bem. Ou seja, eu acho que às vezes a informação é uma coisa chata que nos traz... A ignorância é uma benção. Exatamente. Não é? Portanto, ou seja, nós vivemos mesmo muito o momento, mas ainda assim eu sempre com muita cautela. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, e eu já te disse isto a ti e a amigos e a amigas, que o momento em que tu me chamas Rodrigo, tinha o teste para fazer, eu ia sair para correr e ela chama-me Rodrigo. Naquele momento, o que é que aconteceu? Deu? Não deu? Ela chamou-me assim desta forma. Efetivamente estava tudo bem, o teste deu positivo.
E agora esqueci do que é que ia dizer. Mas demorámos muito sempre até fazer o teste, porque no fundo pensar, já sei o que é que ia dizer. vai mais um dia. Não, mais um dia pode exatamente. não ser. Porque Vamos com estávamos na calma. dúvida, não, mas eu ia fazer este ponto e acabei por contar esta pequena história. Mas, ou seja, ficámos muito felizes nesse dia, como é óbvio. Eu fiquei muito feliz. Mas vou confessar, já te disse isto e vou confessar aqui, que eu emocionei-me mais e quase que verti lágrima ao imaginar este momento, uns dias antes, por acaso, portanto está presente, mas eu emocionei-me mais e fiquei mais feliz só de pensar no momento, quando acontecer, do que efetivamente naquele momento em que nós descobrimos. Ou seja, acho que é um bocadinho esta cautela que nós sempre tivemos e que tivemos durante bastante tempo, até porque, pronto, lá está. Para não criar expectativas não também. Não criar expectativas porque, se calhar, eu acho que não sabia, mas uma grávida é uma pessoa de risco. Sempre. Portanto, isto é uma situação que exige muito do corpo da mulher. Logo, até ao final, pode acontecer alguma coisa. É equivalente a uma maratona. Aqui vai acontecer. Sim, mas é equivalente a uma maratona. Exatamente. Mesmo, fisicamente. Tu podes, fisicamente, não, mas e tu podes, numa maratona, tu podes ter tido a melhor preparação, o melhor treino, os melhores tudo. E chegas ao 39º quilómetro e acontece alguma coisa. Pode acontecer. Mas isto é a partir de agora também. Sim. A partir de agora nós já não temos nada nas mãos. Nunca temos nada nas mãos, mas... Sim. Não, temos de ser felizes e saber que isto vai acontecer e que vai correr tudo bem. Sim. E que vamos deixar de dormir à vontade como dormimos agora. Noites seguidas. Daqui a uns meses, não é? Mas está tudo bem e que vamos passar a ter a bancada da cozinha toda suja e a sala e os cortinados, não é? Mas vai ser incrível. Não estás entusiasmada, amor? Super! Não precisamos ter isso tudo assim tão desarrumado. Tens que rezar ao santinho, então. Tens que rezar ao santinho. Bem, mas de qualquer das formas foi assim muito... Acho que é importante passar esta mensagem neste episódio, não só para trazermos um bocadinho da nossa história e não explicarmos, ou não trazermos só esta ideia de que isto corre sempre tudo bem e é tudo fantástico e não existem desafios numa vida a dois, existem imensos e nós só estamos a começar agora, não é? E a forma como os ultrapassamos é que dita aquilo que é a forma como depois... Como depois as coisas vão acontecer. Sim. Eu queria só fazer mais um pequeno apontamento, já que estamos aqui a expor também a nossa experiência e a nossa visão desta fase incrível da nossa vida que estamos a viver, que é a semelhança do que aquilo nas aulas, que às vezes diz, estejam atentos às perguntas dos outros, porque as perguntas dos outros podem ser as vossas perguntas. Não é tão literal assim, mas quando... devagarinho, e a Daniela mais do que eu tenho amigas ou amigos que já foram pais não assim há tanto tempo, e quando devagarinho isto começou a ser um tema com as pessoas, nós começámos a perceber que afinal aquilo que nós achávamos que tinha corrido muito bem, incrível, foi à primeira, foi, não sei, afinal não é bem assim. Portanto, se calhar às vezes as nossas dores podem ter sido ou ser as dores de outros, não é? Portanto é importante, na nossa ótica, obviamente cada um faz aquilo que achar que é melhor para si, mas acho que às vezes tentar partilhar estas coisas podemos ter essa empatia e recepção do outro lado, ou se calhar quem já passou pode ter algo a acrescentar àquilo que nós podemos fazer. E agora só para deixar aqui a mensagem final, que tínhamos falado no início que íamos falar sobre isto, sobre o nome do nosso bebê, o nosso Sancho, a Sancha. Exato. Isto é uma das coisas que acontece muitas das vezes quando nos perguntam: estás emocionado? Estou sempre bem emocionado a falar disto, não é fixe? Tão bom. Ele tem sintomas de grávida também. Mas ia então só explicar que quando falamos sobre o nome, então e nomes para as crianças e tudo mais, o Rodrigo diz sempre com um ar muito sério, e eu agora já comecei a entrar também na brincadeira, que é, então se for rapaz é Sancho, e há pessoas que ficam em silêncio, e há outras muito sinceras que dizem logo assim: que horror! Ou então, se for menina, Sancha. E alguns que dizem: eu conheço alguém que tem... Pronto, efetivamente, não são estes os nomes que estão na calha. Mas atenção, são nomes bonitos de qualquer das formas. Quem tiver filhos chamados Sancho ou Sancha, acho que escolheram muito bem. Só para que fique aqui registado. Não temos nada contra esses nomes, hein? Estás-te a rir. Simplesmente não nos identificamos. E portanto não será nem um Sancho, nem uma Sancha, mas... Sim, claro.
Sim. Obrigado por estares desse lado. Se gostaste, Agora, de repente, subscreve e haters partilha. aqui no nosso Encontramos-nos no episódio. próximo episódio. Lembra-te, Mas na obrigada por vida, terem estado tal como aqui, numa maratona, por partilharem cada passo importa. connosco todas estas e juntos novidades, chegamos mais longe. desafios. Até já! Depois, E se também. tiverem também alguma a passar pelo mesmo, que sintam-se à vontade para dizer alguma coisa, se assim quiserem. Vemo-nos no próximo episódio. Até já! Até já!